Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no canal Eletroterapia para além de protocolos prontos. Eu sou a professora Janaína Alves, fisioterapeuta dermatofuncional e atuo na área de dermatologia há mais de 10 anos. E o nosso vídeo de hoje é para falar o que é o lipedema, quais são as fisiopatologias envolvidas no tratamento do lipedema. Vamos lá? Bom, para quem não sabe, o lipedema é uma doença que já é relatada na literatura desde 1945, 1950, né? Onde a gente encontrou os primeiros relatos, bibliográficos falando sobre o lipedema. E aí existiu ali um buraco, da ciência para estudar sobre a doença, e nos últimos 3, 4 anos a gente começou a voltar a falar dela, principalmente que surgiram técnicas cirúrgicas no tratamento do lipedema. Então, quando a gente pensa sobre o lipedema, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é a doença, né? Quais são as causas dessa doença, qual é a fisiopatologia em si desta doença. Então, quando a gente pensa sobre o lipedema, ele é uma doença que a gente já tem aí algumas coisas descritas na literatura, né? Algumas máximas descritas que ela é uma doença multifatorial, que envolve vários genes, não é um só, como a gente pensava antigamente, são vários genes. E algumas das principais condições são ser mulher. Então, hoje a gente sabe que ela é muito mais prevalente em mulheres do que em homens. Segundo, histórico familiar. A gente sabe que quando a gente olha uma mulher com lipedema e vai investigar as mulheres da família desta mulher, principalmente a família materna, percebemos que é muito comum isso acontecer. Já existem correlatos, de equivalência entre mulheres que possuem TDAH e lipedema. E aí já tem algumas discussões na literatura o quanto que esta doença, que é o TDAH, interfere no surgimento do lipedema ou na piora deste lipedema. Outro fator que envolve o lipedema é o estrogênio. E aí a gente tem 3 marcos principais da fase evolutiva da mulher, que a primeira é a menarca, ou seja, a primeira menstruação, onde a gente tem ali o pico da produção do estrogênio. E aí uma informação muito legal da gente entender é que o estrogênio, ele basicamente é produzido em 2 locais do nosso organismo, Um nos nossos ovários e o outro relacionado ao nosso tecido adipositário. E o que a grande maioria das pessoas não sabem é que quanto mais volume ou número de células adipositárias nós temos, mais produção de estrogênio a gente vai ter. Logo, esse hormônio é um hormônio que ele gosta de trair água para perto dele e ele aumenta a cascata da lipogênese, ou seja, ele induz a absorção de gordura pelos adipócitos. Então, quando eu tenho uma mulher ali na primeira menarca, que a gente fala que ela está pronta em relação à reprodução, é porque ela basicamente começou a produzir estrogênio também em via ovariana e começa a ter ali o amadurecimento dos folhetos ovarianos e formação do ovócito ou do óvulo, como normalmente as pessoas conhecem. E aí, quando a gente pensa nisso, é o primeiro marco. O segundo marco seriam as gestações. Mas a grande maioria das mulheres hoje, principalmente as adolescentes, elas são incumbidas de utilizarem anticoncepcionais. E a grande maioria começa utilizando anticoncepcional de estradiol e não de progesterona. O estradiol é um hormônio que mimetiza o estrogênio fisiológico. Logo, se você aumenta a produção de estrogênio dentro do seu organismo, ou se você aumenta a quantidade de estrogênio por via oral ali sistêmica, você aumenta as chances de indução da hiperplasia adipositária, que é essa multiplicação desordenada das células do tecido adipositário. Mas se você, por exemplo, não fez uso de anticoncepcional, não por fins hormonais, utilizou, por exemplo, DIU, de cobre, ou DIU de cobre-prata, que são mecanismos que não utilizam hormônios, mas, por exemplo, se você utilizou o DIU de Mirena, esquece, porque você tem hormônio. Ah, professora, mas eu uso aquele outro DIU de doses baixas de hormônio. Não me importa, continua sendo hormônio do mesmo jeito. Ah, professora, eu utilizo o hormônio do anel, aquele no Varing. Não importa, é hormônio do mesmo jeito. Por mais que ele não tenha uma quantidade sistêmica, não tenha metabolização hepática, mas ele corre em via sistêmica. Então, sim, vai ter alteração do mesmo jeito, tá? Então, quando a gente fala sobre essa indução de hormônio por via externa, também aumenta isso. O outro fator são as gestações. Então, cada gestação, é óbvio, ela é única, mas a cada gestação você tem uma oscilação hormonal neste organismo acontecendo. Então, você tem uma variação do estrogênio e normalmente ele aumenta nos períodos específicos da gestação, fazendo com que ocorra uma piora do lipedema.
E aí, quanto mais gestações você tiver, mais alterações de estrogênio você vai ter, caso você não faça um tratamento específico para isso. Já a última fase é a fase da menopausa, ou conhecido como climatério, que é o que antecede a menopausa em si. Quando a gente fala da menopausa, vai corroborar com o que eu disse lá no início em relação ao tecido adipositário. Quer ver uma coisa que é muito legal de se pensar? A grande maioria das mulheres que entram em climatério logo depois de menopausa e não fazem reposição hormonal de forma individualizada, tendem a aumentar de peso. Por que elas engordam? Porque o corpo entende que ele precisa de estrogênio. O hormônio estrogênio é importante para o organismo da mulher. Então, se ela não suplementa com este hormônio, e aí existem várias formas de suplementar, desde intravaginal, em adesivo, em creme, em medicação por via oral, esta mulher vai tender a multiplicar o número de células para que faça uma compensação da ausência desse estrogênio que não está ocorrendo, já que os ovários estão reduzindo de tamanho, já que não vem de lá, que é o aumento de tecido adipositário, que é um outro local que produz estrogênio. Então, quando a gente fala da menopausa, muitas das vezes utilizar uma suplementação de hormônio não é ruim, tá? Não causa câncer, como a maioria das pessoas pensavam. Hoje a gente já tem um olhar totalmente diferente. Só que é entender que toda terapia por hormônio, ela tem que ser individualizada. E aí, muitas das vezes, é muito melhor você mandar manipular uma medicação, quantidade exata para aquele paciente, do que você mandar comprar uma medicação pronta, em alguns casos, tá? Não quer dizer que já não tem algumas prontas dentro da dosagem que você quer. Pode ser que tenha, facilita a sua vida e a do paciente. Mas às vezes não, ok? Então, quando a gente fala sobre o lipedema, isso vai evoluir para uma hiperplasia mais uma hipertrofia. A hiperplasia é essa multiplicação de forma tumoral, que a gente chama. Não, calma, não é câncer, tá? Multiplicar de forma tumoral pode ser tumor benigno, que é exatamente o que acontece ali. Então, eu tenho uma grande multiplicação desse número de células. Esse aumento do volume de tecido adipositário, que também ocorre devido a alterações de alimentação, enfim, do estilo de vida daquela paciente, faz com que eu gere inicialmente uma congestão tecidual, ou seja, uma compressão do sistema de capilares sanguíneos ali, gerando um edema local, e aí a gente fala mais de edema venoso do que linfático, tá? Onde a gente acaba ocorrendo ali um acúmulo de toxinas dentro daquele tecido. Apesar do sistema linfático ainda estar funcionando na primeira fase, né, do lipedema, a gente tem uma congestão tecidual. E aí, devido a essa congestão, gera processo inflamatório. Deste processo inflamatório, a gente tem como resposta a qualquer tipo de inflamação a reparação. E a reparação de tecido adipositário envolve fibroblasto, envolve colágeno. E aí, como resposta de processo inflamatório desordenado, é um colágeno desorganizado, que é o famoso fibrose. Então, começa a fazer fibroses teciduais, aderências teciduais, formando nódulos de tecidos adipositários. Esses nódulos de tecidos adipositários vão gerando congestão. Então, numa imagem, por exemplo, como essa daqui, que é de um tecido normal, de tecido de gordura saudável, a gente percebe que tem aumento do volume adipositário, né? A gente percebe ali um tecido, né, aumentado, mas a gente não vê tramas ali envolvidas, né? Não vê fibroses envolvidas, que seria o aspecto, por exemplo, de uma fé. Quando a gente olha para o lado de cá, ó, a gente está vendo o volume bem aumentado, mas a gente vê tramas em tecido e você vê várias bolotas, ou seja, você vê o tecido adipositário nodulado, ou seja, informações de nódo, totalmente diferente. E aí, quando a gente pensa sobre isso também, o lipedema, ele é comum em membros inferiores, ou seja, coxa e panturrilha, poupando os pés, tá? E em braço e antebraço, mais comum em braço, poupando as mãos. Não acomete em tronco, não acomete em face. Então, é muito comum você olhar para a paciente, durante muitos anos elas foram tratadas como obesas, e não são. Quando você olha para a paciente, ela tem a cintura fina, a barriga chapada, mas as pernas aumentadas, os braços aumentados. Então, não adianta fazer dieta, não adianta fazer atividade física. É claro que eu não estou dizendo para você comer besteira e ser sedentário, não é isso. Mas é entender que não é um descaso, uma preguiça, uma irresponsabilidade do paciente ele estar daquele tamanho. É entender que essa multiplicação é inerente, muitas das vezes, ao que ele faz, e sim ao próprio organismo. É claro que existem formas de se tratar, de se controlar a doença, principalmente essa multiplicação de células, mas é importante que se entenda que o paciente ele não deve ser tratado como um obeso, tá? São características diferentes.
E aí, quando a gente pensa nas fases de evolução do lipedema, dificilmente a paciente que está na fase 1 ali do lipedema, ela procura a gente para tratamentos de lipedema. Já na fase 2, que já começam a ter presença de fibrose e nodulações, é onde a gente vai avaliar. E aí o maior erro, muitas das vezes, dos profissionais é não saberem diferenciar o lipedema da FEG e trata como FEG. E aí acaba, muitas das vezes, gerando lesão no paciente, tá? E aí, na última fase desse paciente, ele pode evoluir para o que a gente chama de lipolinfedema, que ele já teve tanto aumento do volume depositário, tanta congestão do tecido, que agora a lesão não é só mais vascular. Eu cheguei à lesão linfática também. Então, aquele paciente tem uma perna, um braço muito aumentado, muitas das vezes não só mais por gordura, mas por um edema envolvido ali naquele tecido. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a desvendar a maioria das suas dúvidas sobre o lipedema. Caso você tenha gostado das informações aqui, clica no link que está no comentário, que é o meu link do Instagram, porque no dia 10 de junho eu vou ter uma live que eu faço mensalmente, que é o Almoço com Jana, onde eu vou diferenciar como reconhecer e desvendar as diferenças entre a FEG e o lipedema. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos para que eles também recebam essas informações sobre o que é o lipedema. Te espero na minha live, hein?